Na sequência, passamos de imediato ao recurso 10, na posição da pauta, recurso 5634, qual forma é relator o desembargador Lauri Caetano, o quórum é o mesmo, a sustentação pelo apelante, doutor Marlon de Oliveira. Está presente, doutor? Sim, excelência. Escutam bem? Estamos escutando bem. O doutor tem 15 minutos para a sua sustentação. Agradeço a Vossa Excelência. Muito boa tarde. Inicio a minha sustentação oral, primordialmente cumprimentando a Vossas Excelências, externando os meus cumprimentos, saudando a todos na pessoa do excelentíssimo relator, desembargador Lauri Caetano da Silva, cuja integridade e conhecimento muito nos impressionam. Excelências, serei breve. A questão aqui, apesar do extenso número de documentos que nós temos ao longo do processo, é uma questão simples, onde houveram sucessivas ilegalidades que culminaram na exoneração indevida do recorrente, na demissão indevida do recorrente. Passemos a uma análise cronológica sintética aqui dos fatos, onde em 19 de junho de 2015, o diretor de uma escola aqui de Campo Mourão, Paraná, Escola Municipal Urubês, expediu uma comunicação à Secretaria de Educação para averiguar a suposta prática de ofensa física e verbal do recorrente. Posteriormente, em 1º de julho de 2015, foi instaurada uma sindicância para averiguar se existiam ou não essas supostas ofensas. Excelências, em que pese no processo nós não termos nenhuma prova documental, nenhuma testemunha ocular dessas supostas agressões, trata-se nesse momento até de um fato irrelevante para a análise do presente recurso, uma vez que nós discutimos aqui uma questão processual, procedimental, e poderíamos até partir do pressuposto que essas ofensas teriam em tese ocorrido. Porque nós trazemos o quê? Que se essas ofensas tivessem ocorrido, deveria o recorrente sofrer uma penalidade, mas não duas penalidades advindas de um mesmo processo, um bis in idem, que é o que nós explicamos no nosso recurso. Então, instaurou-se essa sindicância, imputando que ele teria infringido o artigo 142, inciso 7º, do Estatuto do Servidor Público aqui de Campo Mourão, que diz que é uma falta administrativa, inclusive punível com a pena de demissão, se for o caso, a prática de ofensa física, excelência. O artigo 153 do Estatuto do Servidor Público aqui de Campo Mourão, ele diz que da sindicância instaurada, nós temos até 3 resultados distintos. O inciso 1 diz que da sindicância pode ocorrer um arquivamento do processo, que não aconteceu no caso inteiro. O inciso 2, ele diz que pode ocorrer uma aplicação de uma pena mais branda, uma pena de advertência ou uma suspensão de até 30 dias. E o inciso 3, excelências, ele nos traz o quê? Se a autoridade competente entender que é o caso onde pode ser aplicada uma pena mais grave, deve, então, haver uma conversão dessa sindicância para a instauração de inquérito administrativo para, após o contraditório em ampla defesa, se for o caso, aplicar uma pena de demissão. Porém, o que aconteceu no caso em tela? Após instaurada a sindicância, foram aplicados os incisos 2 e 3 desse artigo. Primordialmente, ele sofreu uma penalidade de advertência, que foi publicada no órgão eletrônico, nós temos aqui nas folhas 282 do processo, e também foi aplicado o inciso 3, convertendo em inquérito administrativo para aplicar a pena mais gravosa, que foi a pena de demissão. Diante desse notório bis in idem, foi então interposto o recurso administrativo e instaurada uma comissão especial para analisar esse recurso ainda em sede administrativa. Excelências, o parecer da comissão foi de que deveria haver um arquivamento do processo, uma vez que já havia sido, no bojo da mesma sindicância, aplicada a pena de advertência. Inclusive, no parecer da comissão, eles dizem que deveria haver o arquivamento sob pena de violação da súmula 19 do STF e que deveria a autoridade competente determinar a instauração do inquérito administrativo ao invés de aplicar a pena de advertência. Discordando desse parecer do relatório, o excelentíssimo senhor prefeito ignorou esse fundamento e aplicou a pena de demissão. Ocorre, excelências, e eu peço atenção aqui nesse ponto, que é muito importante, que para fundamentar essa demissão, o senhor prefeito simplesmente
utilizou de uma fundamentação que não foi discutida ao longo do processo. Ele sustentou essa demissão no artigo 22, parágrafo 7º do Estatuto do Servidor, que trata da reprovação em estágio probatório. Porém, é uma nítida tentativa de correção do bis in idem, uma vez que o artigo 22, parágrafo 7º, essa questão do estágio probatório jamais foi discutida ao longo dessa sindicância. Jamais foi discutido se ele tinha aptidão, se ele tinha um desempenho, não fazia parte da discussão. A sindicância veio instaurada para averiguar as supostas agressões. A súmula 21 do STF diz que o funcionário de estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem as formalidades legais para apurar a sua capacidade, e isso não ocorreu no caso de Entela. Imputou-se uma coisa e, no final, ele foi condenado a outra. Ele não pôde se defender dessa questão do estágio probatório. Diante disso, então, foi proposta a presente ação, excelências. A sentença ignorou essa questão, entendeu que não havia o bis in idem, porque entendeu que haviam ali elementos probatórios das ofensas, e nós reiteramos que não é isso que se discute em sede de recurso, pois o município poderia aplicar a pena de demissão? A resposta é sim, desde que não aplicasse anteriormente na mesma sindicância uma pena de advertência. O artigo 153 diz do Estatuto que a sindicância pode trazer ao arquivamento a aplicação de uma pena mais branda ou a conversão em inquérito administrativo para, então, se for o caso, aplicar uma pena mais grave, que pode ser a de demissão. Esse rol não é cumulativo. A autoridade competente deveria aplicar uma pena ou instaurar esse inquérito para aplicar a pena mais grave, que não foi o que ocorreu no caso Entela. E aí nós fundamentamos o nosso recurso na súmula 19 do STF, dizendo que é inadmissível uma segunda punição do servidor público baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira. Excelências, o inquérito administrativo, como traz aqui o Estatuto do Servidor Público de Campo Mourão, ele tem que nascer da sindicância. Ele é uma conversão da sindicância. Não é um processo administrativo autônomo. Na prática, nós temos, então, excelências, que da mesma sindicância, do mesmo processo administrativo, pelos mesmos fatos, o recorrente ele sofreu uma sanção mais branda e, posteriormente, também sofreu uma sanção mais gravosa, que foi a pena de demissão, onde incorre o bis in idem. Excelências, o poder público não pode simplesmente ignorar o contraditório e ampla defesa, tentar burlar o bis in idem mudando a fundamentação, tratando-se de estágio probatório que não foi discutido ao longo do processo administrativo, para aplicar uma sanção mais gravosa no mesmo processo em que se fundou a primeira. Nas contrarrazões recursais, o município de Campo Mourão tenta justificar o seguinte, excelências, que a sindicância, além de averiguar as supostas ofensas, também averiguava um possível descumprimento de algumas obrigações relativas à prestação do ensino. Ocorre que, na verdade, poderiam ser averiguados vários fatos. Poderia-se averiguar aqui a inobservância do plano pedagógico, as agressões, supostas agressões, ou até mesmo aí a questão do estágio probatório, mas no mesmo processo poderia, ao final, advir apenas uma penalidade. Diferentemente, excelências, se o município instaurasse várias sindicâncias, cada uma para apurar um fato. Uma sindicância para apurar a questão do estágio probatório, outra para apurar a inobservância do plano pedagógico e outra para supostas agressões. E de cada processo administrativo poderiam adquirir uma pena distinta da outra. Mas não no mesmo processo administrativo. Que discuta 1, 2 ou 100 fatos, ao final pode-se aplicar apenas uma penalidade. Então, excelências, nós pugnamos pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que haja reforma da sentença, decretando a nulidade desse ato administrativo que aplicou a segunda penalidade, a da exoneração do apelante, uma vez que, no mesmo processo administrativo, ele já foi punido com a pena de advertência. Não existe justiça sem observância do devido processo legal, excelências. E, para finalizar, trazemos uma frase de Martin Luther King, dizendo que a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, através dos seus votos, vão dar conhecimento e provimento ao presente recurso, que é o que pugnamos para que haja justiça no caso Entela.
Quero meus cumprimentos e agradeço a atenção de Vossa Excelência. Obrigado, doutor, pela sua sustentação. Passo a palavra ao eminente relator, desembargador Lauri Caetano. Senhor presidente, senhores desembargadores, parabenizo o ilustre advogado, doutor Marlon Dionísio de Oliveira, pela sua sustentação, pela clareza como colocou os pontos da defesa em relação a este caso que nós estamos agora examinando em sede de recurso de apelação.